Vou dar boa noite a todos aqui. Sejam todos muito bem-vindos, né, a mais uma edição do AMIB no Ar, né? Esse programa importantíssimo, né, da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, da nossa AMIB, né? Eu sou Carlos Orlando Carraro, vou atuar aqui como moderador. Sou médico intensivista pediátrico, assim como vocês, como a maioria de vocês, e atualmente atuo na UTI pediátrica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu e atualmente sou o chefe da unidade. Hoje o tema é bem relevante, né? Para quem é apaixonado pela terapia intensiva e principalmente apaixonado aí pela nossa ventilação mecânica, nós vamos estar trazendo para vocês o tema Mechanic Power, né? A potência mecânica, né? Seria a energia que o ventilador vai estar transferindo ao sistema respiratório por uma unidade única. E a gente vai ver até que ponto isso é válido hoje na literatura. Está voltando bastante em últimas publicações, publicações recentes, que o nosso palestrante, todo mundo já deve conhecer, né? Nosso professor José Roberto Fioreto, né? Referência nacional em terapia intensiva pediátrica, ventilação mecânica da criança, né? Ele é professor titular da Medicina Intensiva e Emergências Pediátricas da Unesp, Faculdade de Medicina de Botucatu, atualmente chefe de UTI pediátrica e neonatal do Hospital Unimed Botucatu, partindo para um novo nível na sua carreira, porque sempre atuou em hospital público e atualmente está enfrentando o que seria também um hospital privado. Atualmente secretário do Departamento de Medicina, né? Da Intensiva da Sociedade Brasileira de Pediatria, é instrutor dos cursos de ventilação e eco da própria AMIB, diretor científico da Sociedade Paulista de Terapia Intensiva do Núcleo de Botucatu e coordenação dos cursos de pós-graduação em UTI e emergências pediátricas da Inspirali. Para nos acompanhar também, muito importante, nosso querido professor Toshio Matsumoto, né? É o ex-coordenador e médico preceptor da UTI pediátrica do Hospital Menino Jesus, batendo um papo com ele, a saudade que ele sente do local, da coordenação que fazia. Vice-presidente da SOPAT no biênio 2022-2023. É, Vou coordenar especificamente, acompanhando muito o chat de vocês, para tentar agrupar aqui as questões que, porventura, vocês queiram fazer. No final, a gente abre para um debate. Os dois apaixonados, né, pela ventilação mecânica, assim poderia dizer, conheço pessoalmente o Dr. Fioreto, o Dr. Toshio por todos os congressos que a gente acompanha ele, muito apaixonado da fisiologia também. E vamos ver o que diz para nós o Mechanic Power. Porque todo mundo sabe que uma lesão pulmonar nos nossos bebês, ela já está lá. E o que a gente pode fazer para tentar reduzir o dano, né? E uma das alternativas que vem surgindo e merece muita discussão na pediatria é o Mechanic Power. Então, eu vou passar a palavra para o Dr. José Roberto Fioreto para iniciar a palestra, e assim que ele terminar, a gente esquenta o assunto com o Dr. Toshio. Muito obrigado a todos, obrigado pela presença e uma ótima palestra para vocês. Muito boa noite. Eu agradeço à Associação de Medicina Intensiva Brasileira pelo convite. É uma grande honra participar novamente aqui do AMIB no Ar, na parte pediátrica aqui da nossa associação, e dividir esta discussão com duas pessoas bastante importantes na ventilação mecânica nacional, né, e até mesmo internacional. O professor Carraro, que atualmente chefia a UTI pediátrica, e o doutor Toshio, amigo de longos anos. Nós bolamos essa discussão aqui para que vocês sintam, né, o que tem na literatura a respeito de mechanical power em crianças, além das publicações dos adultos. Então, me permitam um tempo aqui para que eu possa compartilhar a apresentação com vocês.
Eu creio que vocês já devem estar vendo os slides. Correto aí, professores? Tudo bem? Estão Correto, vendo? tá, Beleza? Muito bem. tudo Então, bem. aí tem as Ok. imagens da Faculdade de Medicina de Botucatu, a escola onde eu me formei, e qual mora no meu coração, Hospital da Unimed, que nós estamos trabalhando atualmente, e a área de central da Inspirali Pós, que a gente também faz parte. Muito bem. Mechanical Power, né? Nós podemos entender a Mechanical Power como sendo um novo paradigma de proteção pulmonar, né? Então, além do que nós estamos habituados, o volume e a pressão, né? Nós temos que começar a discutir agora as questões da energia que é aplicada durante a ventilação mecânica, focando aí no aspecto clínico, na prevenção da lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica no tratamento das crianças com desconforto respiratório. A população-alvo que nós vamos discutir nesta apresentação são as crianças, né? Especificamente de 1 a 18 anos de idade, crianças e adolescentes, e o objetivo que nós vamos ter é verificar essa conceituação, né? Que traduz a biomecânica avançada das condutas de proteção pulmonar à beira de leito. O que é o poder mecânico? Como o Carraro já comentou no início, né? Nós podemos simplificar a conceituação dizendo que é a quantidade de energia transferida pelo ventilador ao sistema respiratório por unidade de tempo. A unidade do poder mecânico é joule por minuto, correto? Então, quantidade de energia transferida pelo ventilador aos pulmões na unidade do tempo, combinando aí aspectos do volume corrente, frequência respiratória, pressão de pico, PEP, resistência de vias aéreas em uma única variável. Se nós transformarmos este conceito numa equação matemática de transferência de energia, vocês observam aqui os elementos participantes desse processo, né? O volume, a pressão, o fluxo e a frequência respiratória na unidade do tempo. Isso, então, seria a simplificação do processo. O que se propõe com esta conceituação nova é uma mudança de foco, né? Que a ventilação mecânica não se resuma apenas aos aspectos da insuflação pulmonar estática, mas sim uma transferência de quantidade de energia mecânica ao parênquima pulmonar ao longo do tempo. Obviamente, já há estudos em adultos, mas os limiares já estabelecidos para a população de adulto, eles não são passíveis de serem transferidos para a pediatria. Nós vamos ver isso durante a apresentação, né? E vamos considerar neste processo o dano reológico, né? Ou seja, quando a energia mecânica que o ventilador impõe sobre o parênquima pulmonar é excessiva e supera a capacidade, a resiliência do tecido viscoelástico, vejam que bonito isso, não é? Resultando numa fratura do citoesqueleto e, consequentemente, o biotrauma grave. Então, é uma outra forma da gente expressar a lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica. Então, por que colocar mais um parâmetro, né, para que nós possamos avaliar? Porque cada parâmetro isoladamente captura apenas uma dimensão do dano pulmonar. Por exemplo, o volume corrente. Ele não considera a pressão e principalmente a frequência respiratória. Quando nós avaliamos a pressão de platô, que ela reflete apenas a distensão estática dos pulmões.
A delta P, driving pressure, ignora a frequência respiratória e a PEP não quantifica também a energia por ciclo. Eu coloquei aí no slide as metas de cada um destes elementos que nós estamos habituados a controlar durante ventilação mecânica. Então, é por esta razão, né, que a Mechanical Power talvez consiga agrupar todos esses elementos, né? Lembrando que cada um deles tem o seu papel na lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica. Todos nós conhecemos o volutrauma, né? A superdistensão do alvéolo, quando nós aplicamos um volume corrente excessivo, né? Com ruptura das membranas basais e das células e liberação de mediadores químicos na corrente sanguínea. O barotrauma, né? Simplesmente a pressão transpulmonar elevada, gerando a extravasamento de ar, no pneumotórax, por exemplo. O atelectrauma, aquele trauma cíclico do alvéolo, né? Que inúmeras vezes se abre e se fecha, né? Levando a um cisalhamento repetitivo dos alvéolos. O biotrauma, porque tanto o volutrauma quanto o atelectrauma determinam inflamação e liberação de mediadores químicos na corrente sanguínea. E, mais recentemente ainda, nós temos o miotrauma, né? A lesão diafragmática por carga excessiva, por assincronias durante o uso da ventilação mecânica e pela assistência mecânica excessiva. Então, estes elementos nós já conhecemos. Vamos tentar juntar o conceito da lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica e a mechanical power. O slide pode parecer complicado, mas ele basicamente nos coloca os parâmetros do ventilador que nós habitualmente utilizamos, também relacionando as questões do paciente, né, o volume pulmonar aerado, a porção funcionante do pulmão, a complacência, a elastância, e destes dois elementos advém aí a energia, multiplicada pela frequência respiratória. Esta energia aplicada ao parênquima pulmonar, ela pode ser a energia elástica, que é armazenada e recuperada e não leva a dano pulmonar. Mas existe a energia dissipada, que deforma os tecidos e provoca o dano microestrutural que eu me referi anteriormente. Há algumas estratégias para otimizar a ventilação mecânica e, com isso, diminuir tanto a lesão pulmonar, quanto induzida pela ventilação, quanto o mechanical power. Nós sabemos que podemos focar, por exemplo, na pressão de platô, já é de conhecimento de todos, né? Por exemplo, o limite de segurança pediátrico menor ou igual a 28 centímetros de água, né? Então, estaríamos aqui numa condição favorável, né, de expansão segura. Mas a expansão excessiva, vejam aí, provocando a ruptura do citoesqueleto, né, o biotrauma. Então, existe uma exceção a esse valor de 28, que passa a 30, 32, quando houver uma evidência clara de que há uma diminuição da complacência da parede torácica. Então, o que nós estamos falando aqui é do risco do barotrauma, entre aspas, barotrauma oculto, que a gente não está vendo, se nós pensarmos na pressão e no estresse alveolar máximo. Há o conceito da driving pressure, também traduzido clinicamente, né, pelo estresse pulmonar cíclico, né, o strain, né, que quando é acima de 15, determina lesão. Isto já foi demonstrado em adultos e também na população de crianças. Manter a driving pressure menor do que 15 para
absolutamente todas as categorias de gravidade de síndrome de desconforto respiratório, a driving pressure. Não vou aprofundar na conceituação, mas ela funciona porque ela leva em conta a parte funcional do pulmão que tem a sua complacência. De forma que nós temos aí já uma tríade protetora à beira do leito, né? Sendo esta tríade constituída por um ponto de partida, que é o volume corrente, de 6 a 8 ml por quilo, e aí eu estou me referindo a esse desconforto, né? A PEP, ideal para o paciente, né? Esse gráfico mostra que tanto a PEP elevada quanto a PEP baixa podem provocar lesão, multiplicando o estresse letal sobre o parênquima pulmonar. E há um elemento adicional, que é a frequência respiratória, o multiplicador oculto dessa lesão, né? É a taxa de strain, a frequência da deformidade. Então, vejam que nós estamos acrescentando um elemento àqueles que nós já conhecemos, entendendo o pulmão como um material viscoelástico, né? Que tem uma elastância específica, né? Muito parecida com o adulto. No entanto, a criança tem um menor tamanho, né? Que é o baby lung, isto quando também se instala a lesão pulmonar. E aí nós temos o risco agudo da lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica. Compondo estes elementos todos, nós conseguimos observar um painel de telemetria, né? Um painel de parâmetros que nós avaliamos no ventilador e que nos permitem, estes parâmetros nos permitem manter o paciente dentro de uma zona de proteção total, entre aspas, né? Nós nunca vamos ser capazes de sermos totalmente protetores, porque do ponto de vista biológico, isto não é possível. Do ponto de vista numérico, matemático e tal, nós podemos ver. Mas do ponto de vista biológico, que é a área que nós fazemos, né? Nós fazemos biologia. Toshio está aqui na mesa para falar de física com vocês, que ele adora, né? Para explicar toda a conceituação física da mechanical power, né? Evidentemente, ele está aqui porque vocês já o conhecem também, né? Então, mais uma vez, eu agradeço o Toshio pela presença e o Carraro aqui pela mediação oportuna e consistente também. O painel de telemetria que eu estou me referindo, por exemplo, num determinado ventilador já há, né? Tem aqui, ó, platô, driving pressure, volume corrente, FiO2, PEP. Quanto mais próximo do alvo nós permitirmos que o paciente fique, né, ajustando os parâmetros, provavelmente nós contribuiremos para menor lesão. Alguns aparelhos já medem mechanical power, né, online aí para você, né, para você acompanhar a telemetria que eu estava me referindo anteriormente. Evidentemente que esse conceito tem que deixar de ser apenas teórico, energia por unidade de tempo, transferida pelo ventilador ao sistema respiratório. Então, mechanical power, frequência respiratória vezes os elementos de pressão, volume, etc. Aí nós temos que transferir, então, o conceito para a prática. Na ventilação controlada a volume, VCV, existem diversas fórmulas na literatura. Uma delas é esta, é a fórmula dita completa. Não se assustem aqui, né? Médico viu fórmula, número, Toshio, você sabe, fugiu, não quer mais saber. Mas procure entender, né, os fatores que estão envolvidos aí. Esse 0,098 aqui, que todo mundo daqui a um tempo vai começar a falar que é uma constante, na verdade é que vai permitir que a gente transforme a variável de centímetro
de água por litro para Joule, que é a medida da força, da energia, né? A driving pressure, todo mundo sabe, pressão de platô menos a PEP. Essa, teoricamente, pela literatura, é a fórmula mais precisa, mas ela requer a medida da pressão de pico e da pressão de platô, o que exige pausa inspiratória, né? É uma fórmula amplamente validada em adultos. Existe uma fórmula alternativa para VCV, veja, um pouco mais simplificada, né, que traduz o processo do ponto de vista matemático e biológico como o processo físico-mecânico, né? Não requer pressão de pico, é mais usada na literatura pediátrica e também na beira de leito, por ser uma fórmula mais simples, mas as crianças continuam perguntando: como eu fico? Basta usar essa fórmula aqui e pronto, né? Como é que ficam as crianças nessa história? Nós temos que lembrar que o cálculo bruto do Mechanical Power não reflete a gravidade da desconforto em crianças. Por que não reflete, né? Porque a fração de tecido pulmonar que permanece aerada na criança sofre uma redução drástica dos seus valores quando comparado com os adultos, né? Entregar, então, a mesma quantidade de energia a um pulmão funcionalmente reduzido multiplica o estresse mecânico que nós estamos comentando, né? A solução, então, é normalizar a mechanical power. Nós precisamos normalizar. Quando nós falamos isso do ponto de vista matemático, é que nós precisamos considerar a mechanical power em relação ao peso, em relação à complacência do sistema respiratório, né? Vejam, valor bruto, a métrica de valor bruto tem uma correlação fraca com a gravidade e a viabilidade em pediatria é inadequada. Quando nós dividimos pelo peso, normalizamos pelo peso ideal da criança, a viabilidade é boa, a correlação com a gravidade é variável, é moderada, né? E não se correlacionou com dias livres de ventilação. Quando nós usamos a mechanical elástica, né, efetiva, pelo peso ideal, também limitada a viabilidade. Finalmente, quando a mechanical power é normalizada pela complacência do sistema respiratório, aí sim há uma correlação, observou-se na literatura, eu vou mostrar depois os trabalhos para vocês, uma correlação forte com a gravidade, com dias livres de ventilação. Então, teoricamente, é a melhor forma de normalizarmos a mechanical power em pediatria. Então, as fórmulas, entre aspas, pediátricas do mechanical power, nós usamos aquela fórmula alternativa simplificada e dividimos pela complacência do sistema respiratório. A normalização é essencial nas crianças, tá? E a normalização pela complacência parece superior em relação à normalização pelo peso, tá? Há um fator na pediatria, sempre um fator de confusão, que no caso dos pacientes desnutridos, né? Na criança eutrófica, o peso ideal é seguro, tudo bem. Mas na criança desnutrida, o peso ideal vai superestimar a capacidade pulmonar. Então, isto só trouxe para que vocês observem, né, que não é um simples cálculo matemático. Há diversos elementos que estão aí envolvidos, né, na interpretação de um resultado de beira de leito, apenas. Não é a minha pretensão que vocês saiam daqui hoje com um valor específico de pediatria e amanhã estejam fazendo isso. Não, né? Nós vamos ver durante a apresentação.
Mas nós, pediatras, temos que discutir, sim, esses assuntos. Precisamos discutir, porque senão ficamos a reboque sempre da literatura e dos conhecimentos dos adultos, né? E os colegas aqui da nossa mesa sabem da nossa luta diuturna, né? Pela medicina intensiva pediátrica, né? No nosso país. Então, primeiro eu vou mostrar para vocês as evidências seminais, originais, em adultos, aí, o Gattinone, né, infelizmente falecido, tanta contribuição deu na síndrome de desconforto respiratório, também ocupou-se de estudar a mechanical power em modelo animal e numa coorte teórica, né? Ele usou aquela fórmula simplificada que nós falamos, né? E ele diz que a frequência de Ville com diferentes combinações de parâmetros existe desde que a mecânica power seja equivalente. O SERPA também encontrou um ponto de corte no qual há um risco de mortalidade aumentada. Em adultos, eu estou falando, hein? Esse autor estudou mais de 8.000 adultos. Então, os adultos usam este ponto de corte, mechanical power acima de 17 joules por minuto, correto? Este é o valor de adultos. Então, eles já têm um valor. Em 2018, e nós estamos em 26, e ainda há alguns colegas pediatras que podem torcer o nariz para este conceito, né? Mas não é bem assim, vamos acompanhar, né? Marcelo Amato, obviamente, estudou o assunto também numa publicação em 2015, naquele grupo de mais de 3.000 adultos com síndrome de desconforto, e ele avaliou que a driving pressure é o parâmetro fortemente associado com a mortalidade, né? E que driving pressure e mechanical power fornecem informações complementares e não redundantes, correto? Um dado interessante, né? O próprio Marcelo Amato. Coppola, em 2020, justificando a mechanical power como complemento, sem substituir driving pressure. Pois bem, estou mostrando para vocês aí a literatura de adultos. Pois é. Mais um trabalho em adultos. Este agora, de 2026, uma revisão sistemática seguida de meta-análise, mostrando aqui, vocês podem observar, que a taxa de sobrevida maior naqueles em que a mechanical power foi menor. Então, aumenta a mortalidade quanto maior for a mechanical power. Vejam que interessante, né? Tanto a mechanical power normalizada pelo peso, quanto pela complacência do sistema respiratório. Em adultos, esta última revisão diz que a normalização não é necessária em adultos, né? De novo, então, vocês podem falar, bom, tá bom, adulto. Mas, e na criança? Se à noite é uma criança, eu sou o pediatra de plantão. É isso que nós precisamos entender, né? Nós temos que estar na linha de frente aí do atendimento das nossas crianças, lembrando sempre, fazendo aí um jogo de palavras, do poder das crianças, né? O poder dos nossos pacientes, né? Que nós precisamos cuidar. Então, de onde começou, melhor dizendo, estes aspectos a serem discutidos na literatura pediátrica? Começou no PALIC de 2023. PALIC coloca lá claramente mechanical power como métrica promissora, embora sem limiares prospectivamente validados em pediatria, em crianças, e termina a frase depois completando que mais estudos são necessários. Bom, existem alguns estudos, vieram sim, depois do PALIC, vamos aos estudos pediátricos, enfim, né?
Eu mostro essa imagem do cachorrinho porque ela nos deixa contente, né? Tem estudos pediátricos. Vejam, eu não vou detalhá-los todos, né? Mas aí, Bala em 2022, o Jager em 23, o Bala voltou em 23, o Von Duren, numa revisão sistemática em 2025. E vejam aí, já há alguns limiares estabelecidos aqui, ó, em pediatria, né? Os desfechos que foram avaliados. E mais recentemente ainda, o MAS, em 2025, estudou prospectivamente apenas 37 crianças em PCV, ventilação controlada à pressão, né? E demonstrou a reprodutibilidade das equações de mechanical power frente ao método geométrico. Coliche, em 25, fez uma revisão sistemática de 9 estudos com 1.700 crianças e demonstrou a associação entre mechanical power e duração, mortalidade na ventilação mecânica em 4 desses 9 estudos. Ferron, 26, outro estudo prospectivo, e o Soidan, agora em 26, no European Journal of Pediatrics, num estudo multicêntrico, mas retrospectivo, de 128 crianças, observou que a normalização pela complacência tem associação com a mortalidade. Normalização da mechanical power. Mas vejam, estudos retrospectivos, né? A maioria deles, né? Nós vemos aí prospectivo com pequeno grupo, pequeno número de crianças, mas enfim, estamos começando, né? Estamos observando trabalhos nesta área, este trabalho aqui também, recentemente publicado no Respiratory Care 2026, observando uma concordância entre a potência mecânica calculada automaticamente no aparelho e a derivada nas equações na ventilação mecânica pediátrica. E olha, o autor nos colocou diante dos gráficos aqui, discutindo o poder mecânico da via aérea e o poder mecânico transpulmonar, observando que a normalização da mechanical power pela complacência associou-se à mortalidade. Agora, em 2026. Então, isso está colocando para nós já que nós temos que cuidar. Bom, professor, mas quem é que mede complacência? É a velha história da pediatria, né? Quem é que usa volume corrente? Quem é que sabe o driving pressure? É a mesma coisa, né? Nós temos que evoluir, avançar. Então, comparativamente, esses 4 últimos artigos que eu lhes mostrei, de 2025 e 2026, têm pontos de convergência. Existe um valor absoluto de mechanical power, mas este valor isoladamente é insuficiente. O que parece importar clinicamente é a energia em relação, olha aí, normalizada pelo tamanho, pela mecânica pulmonar, ou seja, complacência, né? Ou seja, a fração de energia efetivamente refletida pelo pulmão, não apenas a energia total entregue pelo ventilador, a chamada mechanical power bruta, né? Se vocês forem ler nos artigos, vocês vão encontrar esse termo, né? Mechanical power bruta é a energia entregue. E a mechanical power efetiva é aquela que está relacionada ao aspecto da lesão pulmonar, considerando a mecânica pulmonar. Por fim, quase por fim, eu me atrevo a mostrar aqui para vocês os valores, né, de mechanical power absolutos, né, por faixa etária, e os valores divididos pelo peso da mechanical power. Tá? Lembrando que a referência do adulto é de 17 joules por minuto, né? O risco é aumentado. Vejam aí nas crianças, mas nesta tabela aqui está dividido pelo peso, né? Pelo peso ideal da criança, e não pela complacência. Observem isso, tá? Porque pelo peso é mais fácil, né? Nós obtermos do que complacência.
muitos não usam ventiladores que têm essas medidas, etc. Depois o Toshio pode comentar bem essa questão aí, né? E que é importante para a gente na pediatria, né? Os limites são derivados de estudos retrospectivos. Não há valores validados em estudos randomizados controlados pediátricos, né? Você pode utilizar? Nós vamos ficar discutindo isso no Congresso, até surgir um estudo randomizado controlado. Como referência orientadora, não como alvo terapêutico absoluto. Lembrar que toda a tabela que eu mostrei é baseada numa extrapolação dos adultos. Isto colocado e destacado, né? Eu quero frisar esse aspecto, né? Que você vai utilizar como referência orientadora, por enquanto. Como é que nós fazemos o cálculo à beira de leito? Né? Ponto 1. Temos que aplicar uma pausa inspiratória se você utilizar fórmula que tem pressão de platô. Aplica uma pausa de meio a 1 segundo para obter a pressão de platô. Anota a pressão de platô e os outros parâmetros, frequência respiratória, volume corrente convertido em litros, tá? A pressão de platô, a PEP, e calcula driving pressure, pressão de platô menos PEP. Tá? Imagina 24 menos 6, 18 de driving pressure. Pode aplicar uma das fórmulas, a simples ou a fórmula completa. Tá? Por exemplo, normalize na sequência pelo peso ou pela complacência do sistema respiratório, com as implicações que eu já comentei. E aqui eu não vou explicar o cálculo matemático, mas aqui foi utilizado numa criança de 10 quilos, né, de 10 meses, a fórmula mais completa, a fórmula simples, desculpem, e aí os parâmetros oferecidos e o cálculo deu aqui maior do que 0,57 por quilo de peso, o que teoricamente representaria um risco aumentado nesse paciente. E claro, né? Veja, nós estamos vendo aí que ele tem um driving pressure que está inapropriado, né? A gente já está vendo isso. Só que nós não levávamos em conta também a frequência respiratória. Então, pessoal, o checklist de execução na UTI pediátrica começa pela avaliação da oxigenação, pelo índice de oxigenação, índice de saturação. Lembrar sempre desse ponto importante para, inclusive, definir esse desconforto e tal. Garantir os limites rigorosos de pressão de platô, driving pressure. Ajustar o volume corrente e a PEP, né? Cuidado com ventilações com volume corrente elevados, pressões inspiratórias elevadas e PEP muito baixa, também FiO2 muito alta e PEP muito baixa, né? Minimizar a frequência. De que forma minimizar a frequência? Falar para o nenê respirar devagar? Vai ser difícil, né? Nós vamos ter que tolerar a hipercapnia para valer, né? Para valer, esse conceito ganha agora uma importância ainda maior, né? Que o do controle da frequência. E calcular a complacência, a mechanical power normalizada pela complacência. Quais são as estratégias para controle da mechanical power? Por exemplo, diminuir o volume corrente, né? Palik já nos dá a meta, né, conforme a gravidade. Se eu diminuir o volume corrente, eu vou diminuir a energia por ciclo e, consequentemente, a driving pressure, permitindo hipercapnia, né, CO2 45, 60, 65, 70, com pH aí de 7,15, 7,20 eu acho muito, 7,15 tá bom, tá? Diminuir a frequência respiratória. Tá, isso há uma relação linear entre mechanical power e frequência respiratória, né? Preste atenção aí a todos os fatores que na ventilação mecânica determinam o aumento da frequência respiratória do seu paciente. A sincronia oculta, a sincronia é um dos principais.
pacientes que têm alto PEP, você não ajusta a PEP, né, para garantir a sincronização, principalmente na bronquiolite, na asma. Então, tome cuidado, né, com estes casos. Otimizar a PEP, sim, fundamental, né? Titulação pelo recrutamento, como o PALIC já nos demonstrou, equilibrando sempre o recrutamento com a superdistensão. Lembra daquele gráfico lá que diz que está azulzinho, tudo bem, e o vermelho lá, que rompeu, superdistensão? Cuidado, PEP exagerada também é problemático. Não esquecer da posição prona, né? O PALIC determina quando você não está conseguindo manter, né, os valores de driving pressure, volume corrente, de forma a pressão de platô adequada, né, você deve tentar a posição prona, né? E, sinceramente, toda vez que eu dou esta parte da aula do PALIC, eu digo que eu faço uma cara assim meio... eu gosto de posição prona, quero ouvir o professor Carraro, o professor Toshio, a esse respeito também, e de forma que eu não fico no PALIC só quando não responde e tal. Tudo bem, tá? Existem algumas, Toshio, Carraro, existem algumas prerrogativas da idade, né, que a gente pode fazer, né? Então, pensem nisso. Utilização da ventilação oscilatória de alta frequência, né, que certamente o mechanical power por ciclo é muito pequeno, já que o volume corrente é bem baixo, né? É um método ventilatório padrão para neonatos. Eu agora estou também na parte da neonatologia, né, Carrara? Então, tem que falar aqui da VOAF, né? A oscilatória de alta frequência, né? E até mesmo o ECMO, em que, na situação na qual o pulmão é submetido a um repouso, né? E a mechanical power, teoricamente, está ao redor de zero. A sobrevida entre 50% a 60% demonstrada aí por Elson em 2022. O uso é crescente em pediatria, né? Mas ainda no nosso país, alguns centros apenas. Então, depois de lhes mostrar estes aspectos, o checklist prático, não é? Calcula a mechanical power a cada 6, 12 horas. E sempre que alterar os parâmetros ventilatórios, né? Pelo menos para a sua curiosidade, ou se você vai fazer pesquisas, evidentemente, né? Divida pelo peso e pela complacência. Pela complacência é superior, como preditor de mortalidade e sobrevida na desconforto pediátrica. A normalização pelo peso maior, quando dá esse valor acima de 0,2, o risco é maior. Revise os parâmetros que você está utilizando. Vejam que não há ainda na literatura um valor de mechanical power normalizado pela complacência, que é o melhor, não é? Mas não há ainda. Há pelo peso, que é o 0,2, tá? A prioridade de redução de parâmetros para atingir a redução do estresse pulmonar é o volume corrente, é o prioritário, né? Seguindo o PALIC 2. Depois, a frequência respiratória por meio de ajustes, doentes graves, curarização, etc. Titule a PEP, desculpem, coloque em posição prona, né? Se tiver VAF e ECMO na sequência, tá? Então, estamos aí um passo a passo das coisas. Monitorize, né? A tendência do valor é mais importante do que um único valor isolado. Isso nós sabemos para todos os parâmetros, geralmente em terapia intensiva, né? Monitorização a gente pode traduzir por diagnóstico por meio de observação sequencial, né? Então, nós temos que observar sequencialmente. Se houver uma piora aguda, reveja a mecânica, veja como é que está, o que está acontecendo com o seu paciente. E lembrar
Mechanical Power complementa. Nunca substitui por hora delta P, pressão de platô, volume corrente. É usado em conjunto, né? O próprio conceito da Mechanical Power é o conjunto destes parâmetros, né? O próprio conceito. Então, você não vai usar desconsiderando estes aspectos, né? Mantendo as regras de ouro da ventilação mecânica pediátrica, né? A energia exige contexto. O mechanical power bruto engana. A pressão tem limites rígidos. Driving pressure, excelente, nós já sabemos, ultrapassar a driving pressure quebra a resiliência elástica do tecido pulmonar de forma irreversível. Veja que interessante. E a frequência é a fricção, né? Não é só o problema de quanto o pulmão infla, mas sim o quanto rápido ele infla e com que repetição isso ocorre. É esse conceito que nós estamos discutindo. Para terminar, nós estamos aí com as nossas mensagens-chave para a prática clínica. Equações simplificadas são suficientes. Não é preciso métodos geométricos que são impraticáveis à beira de leito, tá? As fórmulas simplificadas reproduzem bem as fórmulas padrão ouro geométricas. O mechanical power absoluto tem valor prognóstico limitado na pediatria. Normalize pela complacência estática, é mais informativo, né? Melhor. Mechanical power efetivo é um conceito promissor. Ainda não há limiar de segurança estabelecido. Nenhum dos estudos definiu ainda em pediatria um valor de corte, né, para validação em pediatria. Mas nós estamos cada vez mais normalizando pela complacência estática. Parece ser mais informativo. As limitações todas nós já comentamos e as perspectivas. Para onde nós vamos? Vamos para ensaios prospectivos, né? De crianças com sintomas de desconforto. Isso só vai ser conseguido, como todo trabalho, pesquisa, em sintomas de desconforto com estudos multicêntricos, porque a frequência, né, a incidência de sintomas de desconforto não é alta em pediatria, né? A automação e a inteligência artificial vão entrar nas calculadoras, nos ventiladores, cada vez mais, né? Um guia regional, né, que pode lhe dar informação sobre a área aerada, porcentagem, é a tomografia de impedância elétrica, né? E vamos entender, então, como um novo biomarcador aí, a mechanical power, pela complacência estática do SOIDAM de 2026. É uma métrica funcional de sobrevida, né? Então, este autor levantou esta possibilidade, né, como um biomarcador. Portanto, papai, o que é desistir? Não sei, filho. Sou médico. E poderia acrescentar, sou médico, pediatra e pediatra intensivista. Meu Deus do céu, muito obrigado pela atenção de vocês. Foi um prazer poder discutir esse assunto ainda vago, né? E nós estamos aí abertos para conversar com vocês e com os nossos colegas aqui. Muito obrigado pelo convite da AMIB mais uma vez. Professor, muito obrigado, muito clara a sua palestra, trouxe artigos recentes para a gente poder abrir discussão. Estava aqui me mordendo a hora que você provocava eu e o Toshio em alguns momentos aqui para perguntar algumas coisas aí. E o que a gente vê muito na literatura, inclusive, não só nós pediatras brasileiros, mas os pediatras do mundo, eles não utilizam nem o volume corrente adequado, muitas vezes, né? Que já é o mínimo da proteção, né? Utilizam sempre volume corrente, muitas vezes acima de 8 e não se preocupam com isso. Quando eu passo na minha UTI, eu me preocupo com isso e procuro sempre colocar
todos os pontos. E aí, quando a gente pensa em volume corrente, que já tem estudos mostrando que a gente não usa, quando a gente tem um Amato que já provou lá atrás que a driving pressure é super importante, a pressão de platô, e a gente vem com um novo número para os pediatras, né? A gente vem com um novo número para os pediatras, que é essa tendência da mechanical power, inclusive tem alguns artigos já falando em a energia dissipada para determinado ponto apenas do pulmão, que talvez possa substituir a própria mechanical power, e muitas vezes a gente está deixando tudo isso para trás. A gente precisa realmente participar cada vez mais desses encontros para poder debater a importância de tudo isso. A própria posição prona para adulto já está como recomendação forte a partir de 2025, né, para adulto. Para nós, a gente fica na dúvida. Você me questionou sobre o que que eu acho disso. Eu acho perfeito. Fiz um vídeo recente para te mostrar a hora que eu virei o paciente, a melhora que ele teve. E não só a melhora de, por exemplo, uma posição prona que você questionou, da oxigenação, mas da proteção do pulmão. E aqui nós estamos falando em proteção do pulmão, tá? Então, agora, esse era um pequeno comentário que eu queria fazer. Tenho algumas perguntas, tá, para fazer também, já que a frequência é linear, né, Fioreto? Ela dobra a mechanic power do paciente. Como é que a gente explica a VOAF, então? Mas vou abrir agora a palavra aqui, que está se mordendo aqui no canto também, para o Toshio, para ele fazer os comentários dele, enquanto a gente aguarda algumas questões, provavelmente aqui no chat. Mas essa instigadinha que eu dei aí no Toshio também, que entende muito de mecânica, o volume lá na VOAF é baixo, Toshio, mas a frequência não dá nem para contar. E aí nós estamos lesando mais esse pulmão, de acordo com a Mechanic Power? Como é que seria isso? Boa noite. Parabéns, professor Fioreto. Como sempre, uma bela palestra. Eu, hoje, eu vim muito mais como ouvinte, como aluno, do que especificamente como moderador, porque eu queria ver como é que o professor Fioreto abordaria. E ele até foi cometido, porque a fórmula original ele nem pôs aí, porque se ele pusesse a fórmula original, acho que ninguém ia parar a aula por aí. Então, ele trouxe a fórmula simplificada, que tem uma correlação boa, mas não é a fórmula original de 2016 pelo Gattinoni, em adultos, inclusive. Bom, depois de mais de 40 anos de ventilação mecânica em pediatria, eu só vou fazer uma parafrasear Sócrates. Só sei que nada sei. Realmente, a gente aprende todo dia, toda vez é um desafio, e às vezes é como se diz, uma coisa nova é sempre uma coisa nova. Então, nossa, então vamos ver e tal. E pode ser que muitas dessas coisas novas, nesses 40 anos, ficaram esquecidas no tempo e ficaram como uma coisa, foi feito um dia e tal, mas não ganhou importância, coisa assim. Tá? E é interessante que, assim, eu acho que um trabalho bem que a gente pode pensar, e acho que o Carraro já colocou isso bem, falando em relação ao volume corrente, que quando o paciente piora, a tendência de, eu vou falar de todos, mas assim, a tendência é você aumentar a frequência, aumentar a pressão respiratória, aumentar a FA2, aumentar o volume, aumentar a TEP e companhia limitada. Quanto mais, melhor. E que a gente está vendo que isso não é o resultado. Então, entender o pulmão do paciente, o que, que a máquina pode fazer pelo esse pulmão, eu diria que é uma arte à beira do leito. Porque isso a gente faz continuamente, não é por, ó, daqui 2 horas avalia, não, você tem que avaliar naquele momento que você já está mudando o paciente, naquele momento que você já muda os parâmetros do paciente. E hoje nós temos aparelhos, não digo nem da nova geração, mas aparelhos modernos, e tem muita UTI que só tem aparelho da geração da década de 70 ainda. Então fica até difícil você começar a comentar sobre isso se eles não têm nem aparelho que faz pressão suporte, por exemplo. Então é uma coisa que a gente fica um pouco intrigado. E assim, realmente o professor Fioreto me instigou muito em relação a algumas coisas. Em 2015, quando a Namato fez aquela publicação excelente, que virou um marco, inclusive, sobre a driving pressure, mortalidade, os valores.
Aqui me trouxe uma coisa interessante, mesmo para a pediatria. E, em seguida, quer dizer, o ano seguinte, já o Gattinone já emendou essa, que não era, seria só pressão suporte, mas, driving pressure, mas você teria que analisar volume, analisar fluxo, analisar PEP, analisar frequência respiratória, quer dizer, associar junto com o drive pressure, que cada um teria um peso especificamente. Só para comentar sobre frequência respiratória, se uma criança está numa ventilação mecânica com 30 de frequência por minuto, que é comum, é que ninguém fez esse cálculo, mas nas 24 horas, a máquina liberou mais de 40 mil respirações para esse paciente. Será que 40 mil respirações para esse paciente, só o fato de ter 40 mil, essa frequência, pode lesar o pulmão? É uma pergunta. Então, o interessante é, quer dizer, você multiplicar o efeito específico que está sendo colocado no paciente, que é não só em relação ao PEP, ao fluxo, ao volume corrente, a driving pressure, coisas assim, mas com o efeito multiplicador da frequência. Então, talvez isso realmente gere, mano. Agora, quanto cada um faz o papel, realmente ainda é uma coisa para ser visto. Eu achei até interessante, porque o Fiorello se preocupou em trazer simplisticamente o que muito bem feito, eu até gostei da explicação, é, assim, os componentes da mecânica power. E se você olhar a fórmula original, no meio da fórmula está o driving pressure, está a complacência do sistema respiratório. E complacência, quando você olha o driving pressure, o que ele é? Ele fala que, se você olhar, que a complacência do sistema respiratório seria volume corrente sobre pressão de platô menos PEP. Pressão de platô menos PEP é a driving pressure, que é esse volume corrente sobre a complacência do sistema respiratório, que é a definição da driving pressure. Então, no miolo da fórmula, tá? Então, quantas vezes isso é colocado? Só que assim, ele acrescenta o PEP e a frequência, tá? E com isso, no meio ainda tem interagindo a parte de fluxo. Então, a driving pressure, a mechanical power, não deixa de ser a driving pressure com mais componentes. E outra, se a gente comparasse mechanical power e driving pressure, qual seria o resultado? O que é melhor? Será que mechanical power é melhor que o pé? Ou seria interessante você medir os dois, acompanhar ao longo, fazer um acordo em relação a isso, para ver se realmente só a driving pressure seria interessante ou se realmente é necessário mechanical power? Tá? É uma dúvida, porque está aparecendo os trabalhos ainda, né? Então, esses trabalhos comparativos é uma coisa interessante. Outra coisa é em relação à normalização. Ó, adulto, criança que tem desde recém-nascido, quer dizer, criança que atende desde 3 quilos ou menos, até adolescente aí com mais de 100 quilos. Quer dizer, você comparar essa população como um dado, não dá. Quer dizer, o mesmo valor comparar para... Então, você teria que normalizar isso. Qual o melhor parâmetro? Se é complacência, sistema respiratório, se é peso, coisa assim, realmente, acho que o tempo dirá. Mas a questão que sempre fica antes de ficar só pensando em mechanical power, driving pressure, a gente tem que tentar ver o que realmente a máquina que a gente está colocando nesse paciente está fazendo pelo paciente. Quer dizer, a gente está interagindo de modo adequado para oferecer menor agressão, que foi o final da exposição do Fioretto, quer dizer, frequência em relação ao driving pressure, em relação ao volume, em relação antes de ficar pensando no valor da mechanical power, ou mesmo até da driving pressure. Você vê que a driving pressure a gente já insere nisso, né? E outra questão é, adulto, em geral, ventila volume controlado, e pediatra, em geral, pressão controlada. Então, isso traz diferença em relação a você ter ao cálculo da driving pressure, tem até fórmula, quer dizer, o que utiliza, e essa fórmula simplificada utiliza a pressão expiratória propriamente dita e não a pressão de platô especificamente, ou a pressão atingida com a volume controlado, que a pressão é muito mais alta. Então, também tem diferenças que vão fazer diferença
no resultado final dessa comparação. Só para instigar um pouco, professor Carrara, ou Fioreto, por favor. Eu acho que é interessante fazer um comentário que tem uma pergunta aqui no chat, né? E realmente a pergunta final aqui seria que deveríamos utilizar mesmo o peso linear da frequência respiratória. Eu acho que tudo que você acabou de falar aqui, inclusive com esse estudo que ele cita aqui da Drive Pressure em adulto, foi basicamente enquanto ele perguntava, você já estava fazendo as respostas aí, né? Eu acho que falta realmente um estudo controlado para a gente ver o que, que realmente a gente poderia tirar para a pediatria, né? E como a gente sempre fala que nós somos apaixonados aí pela ventilação mecânica, somos apaixonados pela pediatria, e se o adulto está caminhando bastante nesse ponto, a gente tem que ver também o nosso ponto, né? A nossa criança ela respira muito mais rápido, isso já foi comentado. Então, quanto isso é de frequência aumentada da própria criança, que a gente não fica curalizando todo mundo para baixar essa frequência, está causando lesão. E quanto que o driving, desculpa, quanto que a mechanic power também é, ela já não é mais alta porque realmente aquele paciente já está mais ruim. Até que ponto que isso, que a gente já utiliza outros fatores, né? A gente já tem uma linha toda de raciocínio, toda baseada no PALIC, com tendências que a gente deve usar, e essa do Mechanic Power é uma nova tendência, né? É uma nova tendência, inclusive, como eu comentei, uma nova tendência, inclusive, para substituir o Mechanic Power, é a lesão da energia dissipada que já se perdeu no início das vias aéreas, mas é aquela que chega realmente àquele alvéolo, podendo levar a uma lesão maior ainda daquele alvéolo e transformar todo nos no processo Pronto. inflamatório de uma forma geral, né? Uhum. O que que o Fioreto pensaria disso aí, Fioreto, da Mechanic Power, né? Que eu fui um dos que instigou bastante você, eu acho que nos últimos tempos aí, ficar falando sobre a Mechanic Power, né? Aí você fez toda essa revisão para apresentar essa brilhante aula para gente. O que que você imagina, principalmente com um pediatra que ventila muito a pressão, né? Se a gente ventila muito a pressão, a gente perde muitos parâmetros do que está dentro da própria fórmula, apesar que adaptaram uma fórmula para o pediatra que usa muito a pressão. Mas se a gente já não usava um modo volumétrico, utiliza muito a pressão e tudo que está ali dentro, driving pressure, pressão de platô, tudo, a gente tem que conseguir e acaba conseguindo com a ventilação a volume, como é que ficaria a gente tentar embutir e para amanhã, por exemplo, hora que a gente sair dessa palestra aqui, o que que os nossos ouvintes aqui, nossos colegas médicos, poderiam levar e tentar fazer amanhã lá com os seus pacientes, baseado em tudo que diz Palic, inclusive citando o Mechanic Power, e de acordo com a sua aula aí, o que que a gente poderia levar amanhã? Devemos seguir alguma coisa? Tudo que é novo engrandece e ajuda a melhorar nossas crianças? É uma pergunta extremamente difícil, né, de responder. Mas, veja bem, se não está no PALIC de 2023, estará no PALIC de 2028. Eu não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Tá? Tanto é que nós já temos estudos aí 2025, 2026, e, portanto, a coisa está caminhando. Seja na ventilação volumétrica, seja na ventilação pressométrica. Há fórmulas para as duas situações, né? Para o gosto do freguês, né? Você vai ter que utilizar e certamente a literatura vai nos trazer, ou nós mesmos, né? Precisamos buscar, né? Comparações na ventilação a volume, na ventilação a pressão, né? Comparações e números para ter como base. O que eu faria, recomendaria para fazer amanhã, é bem o que o Toshio falou. Veja o aparelho que você tem, é a primeira coisa que você vai fazer. Procure, procure ver o seu aparelho, conheça o seu aparelho muito bem, né? Aliás, vou fazer um parênteses, Tuxio. A gente vai dar aula de ventilação, curso de ventilação, né? Você também faz muito curso de ventilação.
ministra muito curso de ventilação, e a gente vê que os alunos, se eles não tiram fotografia e filmam aquele ventilador que você está usando lá, eles ficam desesperados. Se não tem ventilador, o curso não vale. Aí eu falo assim, tudo bem, mas você chega lá segunda-feira no seu hospital e não tem ventilador que faz tudo aquilo que está ali. Normalmente a gente procura os ventiladores melhores para levar nos cursos mais bonitos, que dão mais parâmetros, modos e tal, e o cara chega lá, o médico chega lá na segunda-feira, o ventilador dele é daqueles de, digamos, média geração, né? Não vou falar de antiga geração, porque aí vai ficar muito longe, né, Toshio? Nós que temos 40 anos de UTI, vai ficar muito longe. Mas de média geração, a pessoa primeiro vai ter que conhecer isso aí, o que é que eu tenho aqui, né? Quais os parâmetros que eu tenho? Bota a fórmula do lado lá. Se você for uma pessoa interessada nisso, né? Põe a fórmula do lado lá e vê a sua pressão de platô, o seu driving pressure. Veja isso, né? É muito complicado ainda, né? Mas conheça o seu aparelho, né? Primeiramente. Então, esse é meu recado para você amanhã. Vai lá e fica assim interessado. Oh, será que dá para eu fazer essa fórmula aí? Vamos dar uma olhada aqui. E esse nenê está com frequência respiratória de 70, com bronquiolite aqui. Será que eu não estou não estou errando parâmetros? A gente só vê falar de sedação, né? Em bebê com bronquiolite. É 2, 3, 4 sedativos. Será que não é a ventilação mecânica, né? Que está o bebê com assincronia e ninguém olha nas curvas, ninguém vê nada, não diagnostica as assincronias, né? Então ele está fazendo o PSILE, né? A lesão pulmonar autoinfligida, né? Entubado, né? Basicamente, porque você está determinando parâmetros que são inapropriados, né? Então, vamos, acho que levar isso, Carraro. Se a gente conseguir fazer com que as pessoas cheguem amanhã nas suas UTIs e se preocupem com a lesão pulmonar, né, induzida pela ventilação mecânica, já é um caminho bom. É a minha impressão. Ok, eu queria fazer uma pergunta agora para o Toshio, tá? Que entende muito aí da fisiologia, né? Se a gente estivesse então utilizando lá, Toshio, a Mechanic Power, né? E acompanhando um paciente já com lesão pulmonar e não levando em número absoluto, mas acompanhando essa mechanic power, tentando chegar a um nível de mechanic power num período de 24, 48 horas que eu sinta que aquilo seja menos lesivo para o nosso paciente, né? O que que você priorizaria, né, dentro disso para reduzir a mechanic power? Você estaria mais preocupado com volume, frequência, PEP ou a posição prona para tentar recrutar alvéolos e tentar aumentar o espaço desse pulmãozinho do nosso paciente, que já é pequeno e por isso que tem todas essas adaptações e dificuldades na literatura? Ah, é uma pergunta, diria, difícil de ser respondida. Por quê? É a individualização de cada paciente. Quer dizer, quem é esse paciente antes de mais nada? Tá? Quer dizer, se você faz uma regra geral, eu sempre falar com os residentes o seguinte, eu vou fazer um uniforme médio para todo mundo. Então, eu vou tirar a medida de todo mundo, pegar não sei o quê, fazer um uniforme e daí ver se serve para todo mundo. Não vai servir. Cada um tem um tamanho, tem uma não vai servir. Então, você tem que individualizar o tratamento para aquele paciente. Se é bronquiolite, uma coisa, se uma SARA, uma outra coisa, se é pneumonia, por outra, hemorragia, se edema agudo de pulmão. Quer dizer, que paciente é esse se você já fez? Quando eu falei em relação ao aparelho, é que na minha assim, vivência lá no Menino Jesus, é que vira e mexe quando me chamavam que a criança estava grave, é que realmente os parâmetros para aquele paciente não estavam adequados. Tá? Só assim, curiosidade. Às vezes tinha até um recém-nascido, o Fiore.
Nossa, Você agitado, também, saturando o Toshio? Você coco. também? Não, é que lá é uma UTI geral, né? Não é, Ok. não é só de. Era um pós-operatório lá de. Aliás, não, era uma criança com bronquiolite. Aí, só que ela estava com um aparelho de uma geração que não fornecia uma ventilação adequada. O que eu fiz? Eles pediram para eu ir lá para ver, eu olhei, parei e falei assim: pode trocar o aparelho. Esse aparelho, com esse aparelho nem dá para pensar. Pega outro aparelho, coloca nos parâmetros e vê se a criança fica mais confortável. Passei um tempo depois, 20 minutos depois, que eles tinham trocado e tal, a médica plantonista falou assim: o que que você mexeu no aparelho que a criança ficou tranquila? Eu não mexi nada, só pedi para vocês trocarem o aparelho. Entendeu? Quer dizer, isso faz diferença. Então, a gente fica tão preocupado com o número, às vezes, e a gente não olha o paciente. Assim, eu não sei, o pessoal, uma das preocupações maiores que eu comecei a ter depois como é que se diz, a prescrição eletrônica, a revolução eletrônica, que tinha que ter isso, tem que ter um monte de coisa, que eu o paciente, não, o médico, o residente, o médico, ele ficava mais atrás do computador do que na frente do paciente. E fica ainda, Para mim, Toshio. É, para mim é um absurdo isso. Então, eu não, assim, cara, desculpe, mas não vou te dar um número assim, do que eu tenho que fazer, porque já era o que eu fazia à beira do leito. Quer dizer, eu tinha que individualizar cada paciente, independentemente do valor, tá? A Drive é mais simples, porque o valor é mais simples. Você calcular pela pressão do platô, que a gente pode até calcular pela pressão de pico, tá? E com esse valor a gente vai ajustando, tentando ver o melhor pé para aquela criança, mantendo o drive pressure, a frequência, sedação adequada, evitando curarização o máximo possível, tratando o choque. Então, esse paciente está em choque, e o pessoal está preocupado com a ventilação. Pô, assim, o paciente está em choque, se você não tirar do choque, não vai melhorar com o parâmetro de ventilação. Então, tem tudo isso. Quer dizer, então, tem todo um complexo que a gente fala, não é o ventilador, não é assim, o número, eu não é na questão de não gostar de número, mas se você me perguntar qual o valor melhor, eu vou na literatura, vou no Pai dos Burros para procurar alguma coisa para ter uma referência. Mas isso só não me traz tranquilidade, porque eu tenho que ver o paciente, eu tenho que... Então, quantas vezes o paciente estava mal, não sei o quê, mas estava em choque. Quanto mais não sei o quê, estava com cânula entupida, cânula inadequada, cânula seletiva, entendeu? Tantos outros fatores. Então, infelizmente, Carraro, a recomendação que eu faço sempre é olhe o seu paciente, mais e mais nada. Quer dizer, você já fez tudo pelo paciente, pensa e repensa. O que você está oferecendo é adequado ao paciente? É o que o paciente está precisando? Isso é uma coisa de conversa, porque você que interpreta a máquina olhando os parâmetros e como é que está o paciente. E essa interpretação, muitas vezes, é bem variada, porque se você perguntar para qualquer um dos colegas, o que que você mudaria nessa aqui? Ah, eu mudaria isso, mudaria aquilo, mudaria aquilo. E o que que é que vai dar certo? Então, só para exemplificar, por exemplo, desmame, que o Feureto é craque. Então, como é que a gente desmama o paciente na ventilação, tal, não sei o quê, daí você chega e diz, isso aqui não dá, olha só os parâmetros que está. Daí o paciente estuba e fica melhor estubado do que quando está em ventilação. E aquela aqui você vai trabalhando, isso dá para tirar do tubo. Você tira do tubo, daqui a 48 horas você tem que retubar o paciente. Então, onde é que está o erro? Onde é que está o nosso erro de interpretação? Porque uma coisa você ter o fato. Você vê o paciente, vê os parâmetros de ventilação, vê a gravidade, tem dados gasométricos, saturação, mechanical power, driving pressure. Outra coisa é a interpretação desse fato. E cada um vai interpretar de um jeito. E tem Essa um, interpretação. viu, Toshio, o Oi. Fioreto tem um ponto interessante aí, que ele pode até falar resumindo o que você está querendo dizer em questão de número. É uma história de um Delta V-Pic na faculdade e o paciente com sede, né, Fioreto? Você podia comentar sobre isso aí, que resume bem
Isso aí resume bem a gente não ficar procurando números, né? O Fioreto, a vida toda, foi professor meu e eu continuei na Unesp, sempre nas visitas, passa, examina todos os pacientes, né? Examina todos os pacientes para ver realmente, que nem você está dizendo, o paciente. Mas eu acho que resume muito a procura do número com o paciente gritando sede, né, Fioreto? Ah, bom, essa história aí você foi lembrar, hein? Mas sabe o que que é, pessoal? Essa história veio do início do ultrassom, digamos assim. Ultrassom, era e é importante, fundamental, etc. Todo mundo fazendo ultrassom da veia cava, da veia cava. Era só isso daí. Então, eu estava com uma criança lá de 14 anos de idade, um pós-operatório na UTI, lá de um quadro abdominal. A criança está estubada e tal, a residente passando visita comigo, esse paciente fulano de tal, etc. Aconteceu isso e aquilo, e o menino falando, estou com sede. Tal, e ele tá aqui, chegou do centro cirúrgico, tomou não sei o que lá, não sei o que tem, estou com sede. Tá? Fizemos a veia cava está repleta, estou com sede. Falei assim, minha filha, essa sua veia cava não está repleta, não. O moleque está com sede. Acho que você mediu errado a veia cava. Não é possível. Ô, Joãozinho, você quer água? Quero. Então ele está com sede, minha filha. Essa veia cava não está certa. É o tal negócio, né? Acho que a correlação que se faz aí, né? É a correlação com o número que a gente quer, né? E eu me lembro também da questão do choque cético, né? Lembra, Toshio? O Toshio vai lembrar disso. Antigamente tinha lá o consumo de oxigênio, o delivery de oxigênio, a extração de oxigênio, Uhum, e mais o lactato, e mais não sei o uhum. quê. Está tudo normal. E o que aconteceu com o paciente? Faleceu. Faleceu bem ele, morreu bem, está tudo normal e o paciente faleceu. Quer dizer, gente, não é assim, né? Nós temos que tomar cuidado com as observações, concordo com tudo que o Toshio falou aí. E vivo isso, viu, Toshio? Ainda na UTI que eu agora vou, na UTI da Unimed, não estou falando mal dos colegas, não é isso. Eles estão assoberbados com a burocracia. A prescrição eletrônica, eu fui tentar fazer uma lá, eu quase morri, eu não consegui fazer. A enfermeira teve que sentar do meu lado, ficar me ensinando a fazer. Então, eu não sei prescrever o doente. As telas que tem que abrir para achar os exames de laboratório, a evolução. Meu Deus, eles ficam lá tendo que canetar. Se você tem 10 crianças lá internada, é muito difícil. Eles dão graças a Deus de eu estar avaliando as crianças e falar para eles, aquele lá precisa fazer isso, aquele lá, porque não dá conta de tudo isso, né? Corroborando com o que você falou dessa É questão de... só, só, É, só complementando, quer dizer, só para não fugir do tema, que é Mechanical Power, é um tema interessante, é um tema atual, é um tema que está vindo agora para a pediatria, e a gente vai ter resultados, novos trabalhos, para ver se realmente isso tem não só validação, mas eu até, assim, a minha pergunta ele em relação a driving pressure, que eu acho que está mais consagrado, está um pouco mais fundamentado em termos de trabalho, assim, é muito diferente. O que você acha? Eu acho que já responderam essa pergunta para você, tanto o Gattinone, quanto o próprio Marcelo Amato e outros autores, né? Eles se complementam, Sim. né? Eles são diferentes nos aspectos em que a gente está fazendo as equações, etc., e avaliando o número de vezes e tal, né? Mas sempre que tem um elemento novo, a gente tende a ter bastante cuidado para não querer derrubar o anterior. E já está visto que não será derrubada a driving pressure. Ela complementará ou será complementada pelo mechanical power, certamente. Então, eu até sugiro aos colegas que estão assistindo que façam primeiro não, façam como complementar ao driving pressure, depois para tentar comparar. É, interessante. Façam, É. façam isso.
Eu acho que uma coisa muito interessante a comentar aqui também é que a gente evoluiu muito, né? Quem começou a ventilar com Takaoka, com Secret, soltando fogos o dia que ganhou um Secret, né? Quem começava a ventilar as pardes aí com pressões de 40, fio de O2 de 100, que a gente queria ver a criança vermelhinha, a gente ajudava aí matando ela naquela época. Hoje eu acho que a gente está muito mais evoluído por menos recursos que possam ter em vários locais, que nem o Toshio falou, de ventiladores que não são tão adequados, e já estamos chegando na época do looping, né? Da inteligência artificial nesses Sim? ventiladores, a gente melhorou muito e a gente já tem parâmetros para utilizar. E quando vem coisa nova, é bom a gente ficar bem atento, né? Bem atento e tentar, que é uma boa sugestão, essa comparação. Seu ventilador, meus ventiladores lá medem mechanic power, medem a drive pressure. Eu posso começar, foi uma boa dica, comparar ali, né? Na evolução do paciente, o que que anda acontecendo, se tem alguma coisa meio coringa ali nesse meio aí para a gente poder ajudar e até pensar em um trabalho no futuro, né, sobre isso aí. Excelente, acho que isso aí é um bom passo a ser feito. Nós, vocês, né, Carraro, que estão aí na universidade e tal, tem essa obrigação, né? Eu diria. Eu sempre tive a pesquisa como uma obrigação para mim fazer, porque eu tenho que devolver para a sociedade, enfim, é aquela história toda. Mas, basicamente, acho interessante isso. Faz delta P, mechanical power, compara com a insuflação pulmonar no ultrassom, enfim, avalia isso. Você não tem tomografia de bioimpedância, não tem, né? Mas tem ultrassom, você faz ultrassom e tal, né? E aí vai, tem que Você tem até trabalhar a isso. curva, você tem até a curva de complacência, ver se ela está realmente adequada, se ela não está entrando uma faixa que está só dando pressão sem variação de volume, que está hipersuflando esse paciente. Quer dizer, tem várias coisas outras que podem ajudar a você a melhorar o que você está oferecendo para o paciente. Concordo. É, eu acho que o mais importante que a mecânica e power é tentar transmitir, né, para quem está com a gente aqui no ar, né, nesse importante bate-papo, é tentar transmitir a importância, né, de prevenir essa lesão, né, induzida pela ventilação mecânica, de usar parâmetros, e acordar para a situação que não é simplesmente estar ventilando sem acoplar, é, a os dados numéricos do ventilador com a parte clínica daquele paciente, que a gente tem muito para fazer. Eu acho que abre bem a discussão aqui, não só o mechanic power, né? Mas como a gente tentar prevenir essa lesão desse Uhum. paciente, né? Para que nem eu brinquei aquela hora lá que a gente matava ele aos poucos, né? A gente acabava de matar há 20 anos, 25 anos atrás, aquela ventilação extremamente agressiva, né? Hoje a gente é pelo menos mais cauteloso, né? Mas existem muitas dúvidas entre os nossos novos médicos recém-formados que buscam atualizações, né? Uhum. Algumas vezes erros grosseiros de utilização de PEP, como já foi visto aí, usando PEP de 5 com fio de O2 de 100%, ou usando PEP de 10 com fio de O2 de 20%, 21%. Então, eu acho que o que a gente tem que transmitir sempre são os conceitos gerais da ventilação mecânica moderna, né? Só uma complementação. Em relação à própria ventilação, quer dizer, acho que não sei se foi o Carrari que colocou, mas assim, em relação às pressões, quer dizer, a pressão transpulmonar eu acho que é extremamente negligenciada e é uma causa de lesão pulmonar. Então, às vezes o paciente está brigando em assincronia, não sei o quê, você está preocupado com a coisa e acaba fazendo mais agressão além da pressão transpulmonar, que é do paciente, que está fazendo esforço inspiratório absurdo, mais o que você está oferecendo, que você começa a dar mais pressão, aumentando mais essa pressão transpulmonar e lesando mais esse paciente. Então, tem várias coisas que a gente tem que observar e fazer. E eu acho que assim, mechanical power é um assunto novo
E eu estou vendo que, assim, eu não sei se os colegas estão inibidos em perguntar, mas praticamente não teve nenhuma pergunta a mais em relação a. Teve só uma, teve Porque só uma. realmente é um assunto, digamos, ácido. Mas é um estímulo para o pessoal que tem, e tem paredes que possam fazer isso. E eu sugiro realmente, faça um pareado, drive pressure com a mechanical power, para a gente talvez tenha um parâmetro maior, a mais aí no futuro em relação a prevenir a lesão. É interessante que assim, a gente fala induzida ou relacionada à ventilação mecânica, porque esse termo é interessante, porque quando você fala induzida, realmente, se você pegar em experimento animal, se você colocar pressão, isso é já de 78, já tem esses trabalhos em ratinhos, tudo, mesmo de 90 com o Simon. É, você dá pressão, pode lesar o pulmão. Então, eles têm essa observação. Agora, no pulmão humano, você não pode fazer essa experiência de pegar e dar pressão para ver se lesa o pulmão. Então, só que a lesão pulmonar relacionada à ventilação, ou induzida pela ventilação, às vezes é indistinguível, por exemplo, da lesão do pulmão de choque. Então, será que é a doença que está piorando? Ou será que é o pulmão? Então, a gente sabe que tem os dois fatos, então você tem que trabalhar nos dois campos, quer dizer, trabalhar o paciente também, e não agredir mais esse pulmão, porque é um pulmão que está sensível. Então, essa interação é uma arte. Tá certo. Olha, Olha, você então, acha que, ô, Carraro, eu acho que eu até, a ausência de perguntas, só, eu acho que atingi meu objetivo, na verdade. Quando, Toshio, quando me convidaram para fazer o Amibe no ar, me perguntaram que tema que você sugere, né? Aí, bom, passa pela cabeça da gente. Ah, vou falar de Surviving Sepsis Campaign 2026. De novo? Falei, outra vez, não? Estado de mal epilético, que tem algumas coisas novas aí e tal. Ah, tá bom, vou meter uma mechanical power aí, quero só ver. É, isso daí. Então, a ideia foi essa mesmo. Ver que nós precisamos discutir as coisas mais complicadinhas também, né? Não é só ventilar volume, ventilar pressão. Todo congresso tem isso, né? Vixe Maria. Então, vamos passar para cima, né? é. Essa foi a ideia. Então, acho que consegui. Não, se você colocasse a fórmula original do Gattinone, aí que... Eu coloquei isso num congresso uma vez, Não, foi não, terrível. não cabe dentro da tela, não cabe dentro da tela. Eu coloquei num congresso, ela foi lá em BH, Toshio, não sei se você estava É. lá, mas eu coloquei lá, tinha mais de 1.000 pessoas na plateia, né? Foi um alvoroço, né? Depois eu coloquei um daqueles bichinhos animados meu, falei, calma, gente, calma, não vamos falar disso daí. Tá bom, então. Bom, estamos Tudo bem, aí acho que tá bom. encerrando o nosso tempo, né? Queria de novo agradecer a MIB pelo convite, né? Pela oportunidade de transmitir alguma novidade, coisas recentes da literatura, né? E assim, num bate-bola rápido, assim, agradecer o professor Fioreto, agradecer o professor Toshio. Para a gente encerrar, Fioreto, mensagem final sua. Atenção para a lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica. Toshio? Eu vou ratificar. Assim, entenda a sua máquina e o que ela pode fazer pelo paciente, porque senão fica difícil. É, e a mensagem final é uma boa noite a todos. Agradeço. Até um próximo Amib do Ar. Eu acho que foi bastante proveitoso e cuidado com o volume corrente amanhã cedo lá na UTI, no mínimo isso, né? Que já que os artigos mundiais falam que a gente não controla nem esse, como é que eu vou tentar controlar a mechanic power? Tá ok? Controlando o volume corrente, já é um passo. Já é Já é um alguma coisa, passo. já é um parâmetro. Tá bom? Obrigado a todos. Obrigado a Obrigado a todos. todos. Uma boa Abraço para noite a todos. vocês.